Fala pessoal, tudo bem? Galera, hoje é o nosso último conteúdo desse segundo bimestre, né, de Geografia, América Latina, aspectos culturais e tensões políticas. Eu selecionei alguns temas geopolíticos, né, referente a alguns países da América Latina, para que fosse abordado aqui durante a nossa aula, beleza? Essa aula está sendo gravada justamente para facilitar aí a realização da última atividade que vocês realizarão. Bom, e antes de a gente começar, é importante se ater aí a uma divisão geográfica do continente americano, né? Nós temos a América do Norte, representada aí por Canadá, Estados Unidos e México. Depois nós temos aí a América Central, tem a porção insular, né? Um conjunto de ilhas, Jamaica, Haiti, Cuba, né? Está aqui presente, né, nessa região do Mar do Caribe. E nós temos também o que nós chamamos de istmo, que é essa porção de terra, né, que liga tanto a América do Norte quanto a América do Sul. O Istmo, então, é essa faixa estreita de terra, né, ligando aí essas duas grandes porções do continente americano. E nós temos a América do Sul, onde está localizado o Brasil. Lembrar que também há outras divisões no continente americano, né? A gente pode pensar no continente da América do Sul, por exemplo, como a América Andina, onde está localizados os países, né, que fazem parte da Cordilheira dos Andes, começando por Argentina, Chile, passando por Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e até a Venezuela. Nós temos também a região da América do Sul Latina, sobretudo Paraguai, Argentina e Uruguai, e de certa forma a porção centro-sul do Brasil também, beleza? São divisões geográficas que a gente vai verificar aí no continente americano. Mas a divisão que importa aqui para nós, né, é a divisão pelos aspectos culturais e socioeconômicos. Galera, o que é isso? Nós temos então a América regionalizada aí a partir de duas formas de regionalização, né? Temos a América anglo-saxônica, que é representada aqui por Estados Unidos e Canadá, né? Cuidado, não vá confundir com a América do Norte, porque a América do Norte tem aí o México presente, tá bom? Na divisão geográfica. E também temos a América Latina, que seria o quê, galera? O México, a América Central e a América do Sul. Essa seria toda a América Latina. Agora vamos entender quais são os critérios, né, quais são as características dessa forma de regionalização. Primeiro ponto, galera, que a gente tem que pensar aqui na América anglo-saxônica, né, América anglo-saxônica, é que ela é formada por países desenvolvidos, né, Estados Unidos e Canadá. Houve aí uma colonização inglesa, quando a gente vai se referir, por exemplo, aos Estados Unidos, e uma grande porção do território canadense, né? Lembrar que o Canadá, região de Quebec, foi colonizada pela França, né? Então, essa questão anglo-saxônica acaba fugindo um pouco quando a gente se refere ao Canadá. Já já a gente vai entender melhor essa ideia. A gente pode verificar também a permanência, né, de regimes políticos democráticos ao longo da história desses países. Já a América Latina, né, se a gente pegar do México, a América Central e a América do Sul, são formados basicamente por países subdesenvolvidos. Esses países, grande parte deles tiveram uma colonização ibérica, né, Portugal e Espanha, e aí é um ponto importante, tanto o português quanto o espanhol, a língua, né, ela é originada a partir do latim. Daí a ideia de latinos, né, ou da nossa origem cultural, já que o aspecto é também cultural, nós nos classificarmos como latinos. Entender a ideia? Por isso América Latina. E, diferentemente dos países desenvolvidos da América anglo-saxônica, nós temos aí um histórico de golpes de Estado. Outro exemplo que nós podemos pensar, né, didaticamente, é pensar a América anglo-saxônica, né, como um processo de colonização a partir de colônias de povoamento, e a América Latina como colônias de exploração. Eu não gosto muito desse termo, mas é utilizado em vários materiais didáticos, né? Por quê, galera? Porque nós tivemos exploração no sul dos Estados Unidos, né? E, de certa forma, nós tivemos também um processo de povoamento no sul do Brasil. Então, a gente vai perceber que esses termos didáticos, né, eles acabam também,
de certa maneira, né, engessando um pouco o nosso entendimento do processo de colonização. De certa maneira, didaticamente, dá para entender esse tema. Bom, e nós temos o que nós podemos chamar de centro do ponto de vista do capitalismo mundial, né? Centro, América anglo-saxônica, sobretudo quando nós falamos dos Estados Unidos, e periferia, né? Pensar que na América Latina nós temos os países com vários problemas sociais, como é o caso do Haiti, por exemplo. Então está na periferia desse capitalismo mundial. Galera, um ponto aí importante de se averiguar quando a gente vai falar de América Latina, né? Apesar do nome Latina, né, ter uma ideia de origem europeia, a gente tem uma verdadeira diversidade, já que a nossa sociedade latino-americana, né, ela é muito diversa, é formada aí pelas populações indígenas, né, a gente pode pensar nos incas, nos astecas, nos maias, nos aimarás, no tupi-guarani, pensando no Brasil. Então a gente tem, na verdade, uma grande diversidade aí até no aspecto de povos nativos que aqui estavam, tranquilo? Nós temos aqui representado nesse mapa, né, a região onde estava localizada aí o Império Azteca, né, os maias aqui nessa região, no sul, onde hoje é o sul do México, e aqui na Cordilheira dos Andes, né, o Império Inca, beleza? Temos a população negra, né, que foi trazida de forma compulsória da África, né, no contexto de escravidão, durante o processo de colonização da América como um todo, e os brancos colonizadores e os imigrantes que vieram para cá no segundo momento, né, no caso do Brasil aí, em meados do século XIX, a entrada de italianos, né, e outros imigrantes europeus ao longo aí da segunda metade, a partir da segunda metade do século XIX. Essas regiões, galera, apresentou um alto crescimento demográfico. Nos últimos anos, né, é que essa taxa de crescimento demográfico vem caindo um pouquinho até pelas mudanças aí no padrões de crescimento vegetativo, né? As pessoas estão tendo menos filhos. Mas há vários países ainda que apresentam essa elevada taxa de crescimento demográfico. Uma coisa comum a esses países também são os baixos indicadores sociais, né? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Vários desses países apresentam aí problemas sociais e também instabilidade política, instabilidade econômica, que de certa forma afeta a qualidade de vida das populações que vivem nesses países. Bom, galera, e a partir desses aspectos históricos e políticos, né, a gente vai lembrar aí que já no final do século XV, os europeus chegaram aqui e nós temos um período de colonização europeia que acaba ali no século XIX. No século XIX também começa a haver aí o processo de dependência da América espanhola e também da América portuguesa, né, no caso do Brasil. Lembrar que quando há o processo de colonização, há a formação de uma casta, né, de uma elite descendente desses europeus. Então você tem aqui a formação dessa elite, e essa elite tem interesses diversos, o que acaba fazendo, galera, com que haja uma fragmentação. Ou seja, quando há o processo de dependência dos países, a gente vai perceber que a América Espanhola ela não cria um único país, são vários, não é isso? Chile, Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela. Essa fragmentação se dá porque tem interesses locais. As elites locais acabam declarando a sua independência. E há, de certa maneira, galera, uma manutenção de estruturas coloniais. Só para a gente pensar como exemplo, né, no Brasil, mantém-se a escravidão. Então, há a manutenção dessa estrutura colonial. Quando nós vamos para o século XX, é importante destacar que estamos sobre a sombra, né, da doutrina Monroe, que é aquela dependência econômica, a América para os americanos do norte, é os Estados Unidos, na verdade, promovendo, incentivando a independência dos países latino-americanos e afastando, né, o poder geopolítico que a Europa detinha no continente americano. A ideia aqui, na verdade, é os Estados Unidos garantir aí a sua região de interesses econômicos imediatos, que é a América Latina. Temos também no século XX, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a doutrina Truman,
que fala sobre uma dependência política. Na verdade, aqui nós temos o contexto da Guerra Fria. A ideia, então, é afastar a ameaça soviética, a ameaça socialista. Então, os países passam a se alinhar aos Estados Unidos. E quando há algum tipo de ameaça, né, a essa influência política que os Estados Unidos exerce sobre a América Latina, os Estados Unidos promove, incentiva aí ditaduras. Então, esses países como um todo, eles vão ter históricos de ditaduras. A gente, como está fazendo uma aula resumão, a gente não vai adentrar nos processos históricos de cada país, mas é importante saber que esse é um histórico comum a vários países da América Latina até hoje, beleza? E aí, galera, é importante pensar também que sobre esse aspecto de influência política, né, em 1948 é fundado a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Ela é sediada em Washington, nos Estados Unidos. De certa maneira, então, a gente verifica uma extensão do poder institucional dos Estados Unidos através de um organismo internacional, porém regional, né? A OEA seria uma espécie de mini-ONU para assuntos relacionados à América, né? Ao continente americano como um todo, né? E é a mais antiga, né, organização regional de atividade no mundo, né? Fundada em 1948. Quais são os objetivos da OEA, galera? Construir uma ordem de paz, de justiça no continente americano, é essa a ideia. Promover a solidariedade, o desenvolvimento e a cooperação entre os países, né, entre os estados da região, além de defender a democracia e os direitos humanos. O Brasil, ele é signatário, né, de inúmeros tratados e convenções e declarações interamericanas nas mais diversas áreas, né, envolvendo aí desde a questão de desenvolvimento econômico, cooperação na área da saúde, questões relacionadas à democracia, a atenção para pessoas com deficiência, enfim, são inúmeros, né, tratados, convenções, declarações da qual o Brasil faz parte aí nesse contexto da Organização dos Estados Americano, a OEA. Bom, galera, e quando a gente vai pensar em aspectos geopolíticos, é importante lembrar do Haiti, né? O Haiti, a região onde hoje é o Haiti, teve uma colonização francesa, né? O que está dentro daquela característica de países, né, latino-americanos, já que o francês também deriva do latim, beleza? No ano de 1791 a 1804, né, influenciada aí pela Revolução Francesa, houve uma revolta no Haiti, né, uma revolta de escravos, daqueles negros que foram ali trazidos para trabalhar de maneira compulsória, e eles se revoltam e acabam aí declarando a independência, né? É o segundo país da América a declarar sua independência depois dos Estados Unidos, né? Há uma formação de uma população predominantemente negra e uma elite miscigenada, tranquilo? No século XX, há golpes de estados, né, e regimes militares em vários processos, né, de disputa por poder no Haiti. E no início do século XXI, o Haiti ele passa aí por uma intervenção da ONU, na qual o Brasil liderou essa intervenção, né? O Brasil estava ali representando a ONU, né, liderando o processo de paz no Haiti, em uma missão que terminou recentemente. Em 2010, o Haiti é sacudido por um grande terremoto, onde morreram mais de 100 mil pessoas. Esse terremoto acabou ainda mais agravando a instabilidade política e social do país, o que acabou promovendo, né, uma verdadeira corrente de migrações para outros países. No ano de 2010, nesse período, o Brasil passava por um grande crescimento econômico e vários haitianos vieram para o Brasil em busca de uma melhor qualidade de vida. A gente consegue perceber por esse mapa, né, a rota que os haitianos realizam, né, passando aí pelos países da América Insular, aqui no Panamá, Equador, Peru, entrando pelo Acre e depois chegando a outras regiões do Brasil. Então a gente vai perceber aí esse processo migratório dos haitianos para o Brasil, em função dessa instabilidade política que o Haiti passa aí ao longo de décadas. Trazendo agora a questão de Cuba, né? Cuba é um assunto sempre colocado aí na ordem do dia quando nós vamos falar de questões geopolíticas da América Latina, né? Em 1902, Cuba tem uma independência com auxílio dos Estados Unidos, né? A independência
da Espanha, então tem um auxílio ali dos Estados Unidos naquela ideia de América para os americanos. Cuba acaba, né, nesse sentido, fazendo aí um acordo com os Estados Unidos, a emenda Platt, que autorizava a intervenção dos Estados Unidos ali em Cuba. Não à toa, no território cubano há uma base, né, uma prisão militar americana em Guantánamo. É por isso que há essa prisão nessa região. Em 1952, há um golpe de Estado dado por Fulgêncio Batista, essa fotinha que está aí é desse ditador. Ele é apoiado pelos Estados Unidos, né? Ele garantiu os interesses americanos no território cubano. Há um processo aí de insatisfação popular, né? A população do território cubano acaba tendo uma insatisfação com o regime político. Em 1959, então, ganha margem aí para que algumas figuras importantes, né, da história geopolítica recente, melhor, né, algumas figuras, né, importantes da história da América Latina tomem o poder em Cuba, né? Então, em 1959, a Revolução Cubana, né? A Havana foi tomada aí por grupos rebeldes. E esses grupos, galera, realizam reformas, né, na educação, reforma agrária, estatização de empresas, e os Estados Unidos acabam rompendo as relações diplomáticas com Cuba. Galera, quem são esses rebeldes? Figuras clássicas que nós conhecemos, né? Tá aqui uma fotinha deles, Fidel Castro e o Ernesto Che Guevara, beleza? Em 1961, os Estados Unidos acabam ali incentivando, né, a invasão da Baía dos Porcos por exilados cubanos. Cubanos que fugiram da Revolução e foram para os Estados Unidos, tentaram retornar e tomar o poder novamente, né? Eles foram expulsos. Os cubanos, né, liderados aí por Fidel Castro e o Ernesto Che Guevara, conseguiram expulsar. A partir desse momento, galera, o Fidel acaba fazendo uma aliança com a União Soviética no contexto da Guerra Fria, e é a partir desse momento que Cuba acaba se alinhando ao socialismo, porque no primeiro momento era mais uma revolta de contestação. E a partir do momento em que há uma resistência de grupos apoiados pelos Estados Unidos, eles acabam aí se associando à União Soviética, né? Ficando aí alinhados aos soviéticos no contexto da Guerra Fria. Há também a crise dos mísseis em 1962, que é quando a União Soviética leva mísseis, né, instala mísseis em Cuba, e pensar que Cuba está a poucos quilômetros, né, aproximadamente 100 quilômetros da península da Flórida, então está muito próximo. Isso acaba gerando uma verdadeira crise, é o momento mais tenso da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética acabam chegando em um acordo e a União Soviética retira os mísseis de Cuba. Os Estados Unidos decreta, então, um embargo econômico aos cubanos, proibindo que os países da América e os países alinhados aos Estados Unidos realizassem, né, trocas comerciais com Cuba. Isso promove um isolamento, sobretudo quando chega ao fim a Guerra Fria. A União Soviética, que de certa maneira apoiava economicamente Cuba, né, acaba entrando em colapso no início da década de 1990, e Cuba acaba ficando isolada. Isso faz com que Cuba tenha que realizar uma abertura econômica, sobretudo na exportação dos seus itens, né, mas também na abertura para investimentos no turismo. Então, Cuba tenta passar aí por um período chamado de especial para tentar atrair investimentos que não tinha mais em função da queda da União Soviética. Então, Cuba passa por esse processo. No início da década de 90, Cuba está numa verdadeira crise econômica. E essa crise, de certa maneira, né, perdura até hoje. Em 2004, há indícios, né, de recuperação econômica, muito em função do apoio recebido pela Venezuela, de certa maneira, pelo Brasil. Em 2014, só para a gente lembrar, Cuba aí teve o início do processo de construção, né, do Porto de Mariel, que seria um porto econômico para uma abertura econômica, na qual Cuba, né, haveria uma abertura econômica, porém a manutenção do regime político ditatorial, que é até hoje, né? E essa progressiva abertura econômica o Brasil viu aí com interesses, né? E acabou, de certa maneira, incentivando, patrocinando, investindo e prestando dinheiro na construção do Porto de Mariel através das construtoras brasileiras. Galera, e aí, se a gente pensar num contexto mais atual, em 2016,
Cuba passou por um processo de reaproximação com os Estados Unidos, em função aí das ações do Barack Obama e também do Raul Castro, depois de um longo período na qual esses países tiveram suas relações diplomáticas cortadas, eles se reaproximaram. Porém, com o Trump chegando ao poder também em 2016, né, a gente tem um recrudescimento dessas relações diplomáticas e hoje o Trump, Partido Republicano, ele promove um endurecimento a essas relações. Cuba hoje tem uma nova liderança política, né, o Miguel Mário Dias, não é mais os Castros que estão no poder, mas também tem ainda assim a sombra, né, dos Castro ali no poder político cubano. E seguimos com essa situação geopolítica ainda hoje, né? O que deixa claro uma herança da Guerra Fria, e por que é importante estudar a Guerra Fria, porque a gente vê essa herança ainda hoje. Galera, agora quando nós vamos falar de aspectos geopolíticos aqui mais próximo do Brasil, né, chama atenção a questão da Venezuela, né? Em 1998 foi eleito Hugo Chávez. Há um histórico, viu, galera, até o Hugo Chávez chegar ao poder. A Venezuela também passou por várias ditaduras políticas, teve aí grupos que ficaram um bom tempo no poder venezuelano, que realizaram políticas que não atenderam ao interesse das populações. E o Chávez, ele era um militar, ele tentou tomar o poder, foi preso, ganhou, de certa maneira, ganhou fama, ganhou prestígio frente à população venezuelana, e em 1998 ele conseguiu ser eleito presidente da Venezuela. Ele estabeleceu ali o que nós chamamos de República Bolivariana da Venezuela, e suas ações políticas, né, uma vez que ele assumiu o poder, foram a estatização de setores estratégicos da economia, sobretudo na política aí, né, no setor dos hidrocarbonetos, né, petróleo, beleza? Fortalecimento do executivo, então ele se fortaleceu, né? A figura do presidente acabou sendo mais fortalecida. A monopolização do petróleo, que significa ter a presença do Estado muito forte através da estatal venezuelana de extração de petróleo, ampliação de uma seguridade social, de certa maneira a Venezuela faz investimentos, né, na área social nesse período, sobretudo na educação, e também na questão de moradia, na questão da saúde, e isso faz com que ele acabe ganhando aí uma certa popularidade com a população venezuelana. Promove uma mini reforma trabalhista ali, reduzindo a jornada de trabalho, e também uma aproximação com alguns países do Oriente Médio, sobretudo o Iraque e o Irã. Lembrar que a Venezuela é um dos fundadores da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e como ela tem aí uma grande riqueza de petróleo, né, uma grande reserva. A Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo no mundo, e isso acaba sendo um importante componente geopolítico para sua inserção nas relações internacionais. A Venezuela faz parte aí da OPEP. Em 2002, o Chávez ele sofre um golpe de Estado, porém esse golpe não dura aí mais que uma semana, então esse golpe é fracassado. A oposição Venezuela tenta retirar o Chávez do poder, porém não consegue, beleza? Em 2004, há uma aproximação com Cuba, né? Até temos a criação de algumas alianças, né? Blocos multilaterais do ponto de vista econômico, mas também de cooperação, como a Aliança Bolivariana, que envolviam aí Cuba, Venezuela, Bolívia, beleza? Há uma crise com a Colômbia, em função aí de problemas na fronteira, né? O combate ao narcotráfico promovido pela Colômbia, de certa maneira, se dava também em território venezuelano, e isso acabou gerando aí uma instabilidade política na região. Em notas gerais, galera, houve melhora nos indicadores sociais venezuelanos com o Chávez no poder, isso é um fato. A pobreza na Venezuela passou aí de 49% em 1999 para 29% em 2010. E o analfabetismo foi considerado aí pela Unesco como erradicado, já que atingiu um percentual abaixo dos 5%. Então, houve avanços. Porém, o Chávez ele fica no poder durante um bom tempo, né? Ele até muda a legislação para se estabelecer no poder durante um bom tempo. Ele acaba morrendo aí na segunda década do século XXI, e o Maduro, né, acaba chegando ao poder.
Com a morte do Hugo Chávez, em 2013, o Maduro acaba assumindo o poder político. Ele é reeleito, né? Só que ele assume também um caráter autoritário. Ganha aí um conjunto de manifestações, né? Passa a haver um conjunto de manifestações na Venezuela. A oposição ganha força, só que essa oposição ela não promove um diálogo. Na verdade, ela quer de certa maneira retirar o governo à força. A gente pode contestar o sistema eleitoral venezuelano, porém o presidente eleito é o Nicolás Maduro, né? E aí o que acontece, galera? A Venezuela entra numa instabilidade política em função tanto da ação da oposição venezuelana, que de certa maneira promove aí uma espécie de sabotagem da economia, mas também das ações desastrosas, né, do Nicolás Maduro no poder. A economia sofre um desabastecimento, falta itens básicos na Venezuela, né? Temos também apagões, então, na verdade, a Venezuela passa por um período aí complicado do seu ponto de vista econômico e político, e começa a ter aí a migração para o Brasil. Hoje a Venezuela é um importante país, né, da América do Sul, que tem uma saída de venezuelanos buscando outras regiões. A ONU estima aí que foram quase 3 milhões de pessoas que saíram da Venezuela em função dessa instabilidade política. A gente vai lembrar aí que teve até um problema aí na fronteira com o Brasil, né, com a população brasileira expulsando os venezuelanos, um ato de xenofobia. Surgiu até no período, seriam refugiados? Sim, seriam refugiados que estão buscando aí uma outra alternativa em outros países, né, uma outra possibilidade, uma melhor qualidade de vida em outro país, já que a Venezuela passa por esse período de instabilidade política e social. Galera, sobre aspectos geopolíticos, não dá para deixar de falar da Colômbia, né? Durante a década de 60, a Colômbia passa a viver aí uma verdadeira guerra civil entre um grupo revolucionário, a Farc, e grupos paramilitares, né? E também o governo colombiano, tá bom? Na década de 80, a gente tem aí a questão do narcotráfico muito forte, em função até do cartel de Cali, o cartel de Medellín. Então, o narcotráfico ele ganha força, influenciando até a política colombiana, né? Em 2001, nós temos o Plano Colômbia, que na verdade foi um financiamento dos Estados Unidos para o combate ao narcotráfico na Colômbia. E também, galera, para combater a Farc, né, que era aí uma herança da Guerra Fria, já que ela tinha um alinhamento, de certa maneira, né, socialista também, beleza? Em 2016, há uma negociação entre o governo Juan Manuel Santos e a Farc, e esse processo de negociação faz com que até o Manuel Santos ganhe o Nobel da Paz, ao mesmo tempo transforma a Farc num partido político. Então é um processo de institucionalização política da Farc e, de certa maneira, um reconhecimento do conflito. Há outros grupos, né, revolucionários na Colômbia, mas o fato desse hoje fazer um acordo com o governo dá força aí para um processo de paz no território colombiano aí nos últimos anos. Sobre a América Latina, também é importante lembrar da Bolívia, que dentro desse contexto, né, de países que passam a ser governados por políticos ditos de esquerda, né, em 2005 chega ao poder o Evo Morales. Ele promove também uma estatização de setores estratégicos da economia, sobretudo também na área do petróleo e no gás natural, né? O gás natural é um importante recurso natural da Bolívia. A Bolívia, né, galera, também tem uma instabilidade política, porque aqui nessa porção, onde é uma planície, né, aqui a gente tem o território de Santa Cruz, que é ocupado por descendentes aí dos europeus, há uma maioria branca nessa região. Já nas outras porções territoriais, sobretudo aqui na região da Cordilheira, há aí uma ocupação por descendentes de indígenas, né, os indígenas, de fato, tá bom? Então aqui nós temos, na verdade, uma disputa também territorial. Há vários grupos indígenas na Bolívia. Em 2005, Evo Morales chega ao poder e é a primeira vez que o indígena chega ao poder na Bolívia, um país formado por maioria indígena, né?
Essa instabilidade política acaba tendo aí uma intervenção da Unasul. A Unasul foi um outro organismo internacional criado aqui pelos países da América do Sul para gerir os problemas geopolíticos, né? E também para promover a cooperação nas áreas de saúde, educação, na área social. Então foi criada a Unasul nesse período da primeira década dos anos 2000. Em 2010, a Bolívia promove algo que é, de certa maneira, inovador, que é a fundação de um Estado plurinacional. Por que plurinacional? A ideia de reconhecer várias identidades, né? São as identidades indígenas da Bolívia. Então, essa foi a ideia. Então, criar aí um Estado plurinacional, que não é formado por uma única nação. Na verdade, são formados por vários grupos, né? Por vários grupos de identidades indígenas diferentes. Em 2019, há uma nova eleição, o Evo Morales também se estabelece no poder de certa maneira longa, né? E essa eleição não é aceita. Uma nova instabilidade política se estabeleceu no país latino-americano, aqui na América do Sul. A saída do Evo Morales, a saída do Evo Morales do poder, ele acaba tendo que ir para outra região, para um outro país. Ele vai para o México e a Bolívia passa a ter uma nova presidente, né, uma mulher interina, tá bom? As investigações da OEA, Organização dos Estados Americanos, afirmava que o pleito, né, o processo eleitoral, foi fraudado. Por isso, houve uma série de contestações, houve aí também agitações, porque houve perseguições a determinados grupos políticos alinhados ao Evo Morales, o que gerou uma nova instabilidade no território boliviano. A Bolívia vem passando agora por um processo de corrida eleitoral e tudo indica que um sucessor do Evo Morales retornará ao poder, tá bom? Mas vamos aguardar aí, porque esse cenário de instabilidade na América Latina não é novo, e isso pode ter outras consequências a curto e médio prazo. Galera, e para finalizar, é importante destacar aqui a questão do México, né? Porque o México, se a gente verificar hoje, a gente vê a presença de vários cartéis de droga, né? A gente tem a presença hoje de vários cartéis no território mexicano. Lembrar que ele está muito próximo do grande mercado consumidor, que é os Estados Unidos. Há também contestações sociais, né? A população indígena desse território aqui, Chiapas, né, que está representado aqui nesse mapa menor, no território de Chiapas, no sul, gerou várias manifestações, revoltas contra a política, né, do Estado mexicano, que, de certa maneira, sempre teve mais voltado pelo aspecto econômico e menos social. A gente vai verificar a história do México, é a mesma questão dos países latino-americanos, galera. Um histórico de um grupo político permanecendo um bom tempo no poder. A gente vai tratar disso num outro momento. E esse grupo político não promoveu aí mudanças sociais significativas. Não à toa, eu tenho o Exército Zapatista de Libertação Nacional sobre o comando, né, do subcomandante Marcos, que hoje está, de certa maneira, estável, mas é um grupo também aí que promove contestações, manifestações no território mexicano. Há a questão, óbvio, das migrações para os Estados Unidos, né, galera? E aí a gente tem que lembrar que quando a gente fala de México, a questão com os Estados Unidos ela é de suma importância, porque nós temos aí o muro na fronteira, que é incentivado pelo atual governo dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que nós temos enormes caravanas que saem dos países da América Latina, né, sobretudo aqui da América Central, fazem verdadeiros corredores aí de migrações por esses países, e para chegar nos Estados Unidos, tem que passar pelo México. Então, o México acaba enfrentando também, para além dos problemas com os países do norte, né, ser também rota de passagem dessas caravanas de imigrações para o território americano. Não à toa, no atual cenário político, né, dos Estados Unidos e do México, há essa questão aí envolvendo o muro entre os dois países, né, o que, de certa maneira, é visto pelo México, de certa maneira, é vista aí como uma ofensa, né? Porque os Estados Unidos, ele coloca até como obrigação do México construir esse muro. E o México fala, não, não é bem assim. Bom, galera, esse é um assunto aqui que nós trouxemos para podermos trabalhar os aspectos geopolíticos recentes da América Latina. Último recado para vocês, né, galera? Fim dos conteúdos aí do segundo bimestre. Façam as atividades e trabalhos, realizem as avaliações, dê um toque aí nos colegas também, beleza?
peçam orientações aos professores. É importante que vocês entrem em contato aí com os professores tutores e para pedir orientações aí com relação a essas últimas atividades do bimestre e ajudem os colegas, né? Tem uma galera que está um pouco desanimada, a gente até entende em função desse longo período de distanciamento da escola, mas é importante que vocês aí se atentem a isso, porque nós estamos aqui e estamos prontos para ajudá-los e se ajudem também, beleza? Galera, é isso. Grande abraço para vocês. Até mais.